dar o start aqui. Pessoal, salve, salve, saudações. A galera que está acompanhando a Inteligência Acima da Mídia, quem ainda não entrou, é óbvio que não vai entrar nos primeiros minutinhos de live, mas a gente já vai mandando saudação para todo mundo que já entrou, que porventura entrar. E hoje nós vamos debater aqui um tema que está muito em voga, está muito recorrente nos últimos, vamos pensar, 5 anos, ou mais um pouco, das micaretas de 2013 para cá, a gente vem discutindo a imbecilidade à moda brasileira já há um bom tempo. Então hoje eu convidei e agradeço demais o Leonel, que está na tela aí, o policial antifascista, que é conhecido desta forma, mas já participou com a gente aqui num outro momento, e a gente vai debater um pouco essa nuance da cultura brasileira nos últimos tempos. O Leonel, que é um crítico, né, do fascismo, direto e indiretamente, naquilo que ele faz, naquilo que ele posta nas suas redes sociais. Ultimamente, o que me chamou a atenção foi uma guinada. Eu achei muito importante, cara, a linguagem que você está usando. Vamos começar por aí. Essa alternância na linguagem que você está usando, você veste uma roupa, constrói todo um personagem agora, e achei muito importante e muito didático. Acho que talvez seja uma das formas de talvez alcançar com um pouco mais de qualidade esse público que é tão refratário a ideias simples, né? Ideias que são óbvias para muitos de nós, para essa turma não é tão óbvio assim, que eles estão sendo ridículos, que eles estão sendo imbecis, que eles estão sendo idiotas ao defender coisas absurdas, né? E aí você vem com essa sacada que eu achei fantástica. Vamos começar por aí, depois a gente vai desdobrando aqui ao sabor do bate-papo. Seja muito bem-vindo a esse humilde canal, tá? Muito obrigado por atender a gente, pronto, e te passo para fazer suas considerações iniciais. Só um pouquinho. Antes, pedir para a galera compartilhar o link da transmissão. O Leonel, ele tem um canal no YouTube, no Twitter e no Instagram. Procurar lá, Leonel Hard. Só procurar, se inscrever no canal, curtir, seguir lá no Instagram. Ele também está transmitindo para o Instagram dele. E aí a gente vai fazer esse bate-bola aqui. Seja muito bem-vindo, Leonel. Prazer. Eu que agradeço. Falar pro pessoal aqui do Instagram, que eu não consegui fazer a conexão, mas quem puder assistir esse bate-papo que a gente está fazendo na Inteligência Acima da Média no YouTube, tá? Mas eu acho que pelo áudio dá para pegar o áudio aqui do meu computador, vai passar pelo celular. Mas, enfim. Bom, muito obrigado mais uma vez aí, né? Acho que a gente já se falou algumas vezes. E sempre agradeço o convite. E a questão do que a gente está optando por fazer em termos de vídeos e de debate está muito vinculada a uma visão, isso já vem há um tempo, né? Porque desde 2013 a gente já vê esse fascismo avançando, esse fascismo crescendo. Antes começou com um movimento antipartidário, apartidário, enfim, aquela questão de 2013 que a gente viu, que começa com uma pauta relevante e depois lá pelas tantas vira a chave e é ocupada pela extrema-direita. E isso paulatinamente vai crescendo até explodir lá no impeachment da Dilma em 2016, e as eleições de 2016 começam a demonstrar que a gente vai ter essa guinada fascista de fato, que acaba descambando em 2018. Em 2016 mesmo, eu já tinha feito alguns vídeos no final da campanha de 2016, a prefeito, né? Eu comecei a gravar alguns vídeos que tinham essa pegada de personagens da extrema-direita que estavam surgindo. Então era o latifundiário, era o coxinha iludido, era né, aquele que dizia que era contra a corrupção e no final acabava compactando com a corrupção. Então tem vários vídeos no YouTube que ainda, quem puder entrar no canal Leonel Hard lá no YouTube, tem todo o histórico. 2016 começa a ver que tem uma série de vídeos assim, que a gente chamava de Precisamos Falar Sobre Isso. Então esses vídeos eram interligados entre informações reais, informações relevantes sobre alguns aspectos. Já falava sobre Bolsonaro. O vídeo que teve maior repercussão era o dossiê Bolsonaro.
chegou a ser subido em várias páginas, enfim, depois conseguiram derrubar esse vídeo, e hoje ele está de volta, mas na época ali ele chegou a ter, no meu canal, ele chegou a ter 3 milhões de visualizações, e em outros canais chegou a ter 1 milhão, 2 milhões, então ele foi muito, andou bastante, e ele tinha esse personagem, que é o personagem que eu resolvi reativar agora, que é esse fascista maluco, que usa a camiseta do Brasil, que fala gritando, que acha que tudo as fake news são verdadeiras, enfim, isso tem uma relação direta com a questão familiar, né? E a minha história. Eu venho de uma família de artistas, né? Meu pai foi diretor de teatro, dramaturgo, minha mãe foi produtora, minha irmã é diretora e atriz, meus avós foram bonequeiros, enfim, eu trabalhei bastante tempo com teatro, trabalhei bastante tempo com iluminação, com música e tal. Então, é uma área que, para mim, é uma área afim, assim, e que eu tenho um grande respeito. E, enfim, a gente começa a pegar algumas ideias que as pessoas, quem não entende muito bem isso, não compreende. Ah, mas isso aí é zoeira, isso aí vamos dizer assim, o pessoal do nosso campo, né, do campo democrático, vamos dizer assim, que tem uma visão que tem que ser tudo muito duro, muito... Para tu dar uma mensagem tem que ser muito sério, tem que falar um texto duro, um texto frontal, e às vezes não surte efeito. As pessoas meio que... mais uma pessoa falando sobre isso, mas eu vejo em vários jornais isso aí, eu vejo os blogs que falam exatamente isso, e começa a ficar uma coisa que não tem uma repercussão. Então, a sátira nessa questão, não digo nem o humor, porque não é... Ele pode fazer rir, porque é tão absurdo, mas o absurdo, na verdade, é real, e o real é grave, o real é perigoso, o real leva à morte, né? Que é o que a gente vê. Então, tu satirizar e fazer as pessoas rirem do absurdo, que não é o absurdo, eu acho que isso, às vezes, tem um efeito pedagógico muito maior do que, às vezes, eu dar um discurso direto. Você não pode pensar assim, você não pode odiar não sei quem. Né? Eu sou professor, bicho. Quando eu vi, porque esses antigos que você cita, eu não tive oportunidade de ver. Eu vou entrar no teu canal depois para eu procurar. Eu vi esses novos. E eu sou professor, cara. Eu lido com sala de aula. A gente precisa ficar ali, alguns conteúdos, a gente precisa ficar inventando mirabolâncias para você alcançar o aluno, para você achar um canal, um meio para você se aproximar da criatura. Então, esse tipo de criatividade, você pega um conteúdo sério, um conteúdo da realidade, dura, cruel, dramática, violenta muitas vezes, e você consegue, através de um personagem cômico, engraçado, uma forma lúdica, apresentar o recado. Eu achei fantástico o vídeo que você fez citando o tal do Cogos, cara. Eu rachei de rir, sinceramente. Foi fantástico aquilo, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Porque eu tinha visto o vídeo do Paulo Cogos e você faz igualzinho, cara. Tá quase melhor do que o Adnet, porra. Viu? Mas vamos nas provocações. A gente teve nesse fim de semana, durante esses últimos 15 dias aí, exemplos muito toscos da imbecilidade humana no geral e da imbecilidade brasileira puxada pelo presidente que está eleito aí, a gente sabe por quê e por qual motivo. Mas hoje teve também essas micaretas fascistas que o Rogério Anitablian apelidou de micareta fúnebre, né? Além de fascista, fúnebre ainda, porque eles vão se contaminar em alguma medida, isso vai dar ruim, isso vai dar merda, isso não vai prestar. E aí, cara, a gente olha os depoimentos de alguns desses participantes, cara, assim, para ser muito bondoso, é distópico o que a gente está vivendo. É distópico, você fala assim, não, peraí, é o George Orwell que escreveu isso daí, o Aldous Huxley que escreveu esse troço, porque não dá para acreditar que existe no Brasil, no século XXI, num país do Ocidente, com um sistema democraticamente aparente, em funcionamento ainda, pessoas com um nível desse de doença mental. O que você acha disso tudo, cara? Qual que é a tua opinião?
real sobre esse tipo de depoimento que é sintomático do problema que o Brasil enfrenta hoje, puxado por esse presidente? Eu acredito que... Eu fico, às vezes, pasmo, né? A gente vê algumas... E aí tem a ver com os personagens até, né? Se a gente for ver, isso eu observo. Eu tenho que ler esses caras, eu tenho que assistir esses vídeos, né? Que estão rolando. E é surreal, assim, tu fica tentando entender a linha de raciocínio da pessoa, do tipo, caramba, e a gente levou muito tempo, se a gente for observar, quando começou essa onda de fake news mesmo, lá em 2013, 2014, a gente começou a levar muito frouxo, né? A gente começou a levar muito assim na galinhagem. Disse, olha só, os caras acham que a bandeira do Brasil vai ser vermelha, porque tem uma bandeira do Japão lá na Câmara de Deputados e tal. E a gente era tão surreal que a gente não levou a sério, né? O campo da esquerda, o campo democrático, meio que levou isso na galinhagem, na brincadeira de que é tão absurdo que ninguém vai levar isso a sério. Isso é um psicopata lá, um esquizofrênico qualquer que resolveu fazer um vídeo e as coisas vão andando. Agora, o que a gente viu é que não, são milhões de pessoas que acabam acreditando em mamadeira de piroca, que acabam acreditando em kit gay, que acabam acreditando... enfim, tanto absurdo que o filho do Lula tem uma Ferrari de ouro e, bom, a fazenda do Lulinha, todas aquelas coisas que a gente olhava e dizia assim, pelo amor de Deus, né, não, isso não é real. E a gente começa a ver que os grupos de WhatsApp, principalmente, né, da internet, conseguem sim criar uma narrativa completamente distópica, completamente fora da realidade e que acabam tendo resultados eleitorais em cima de alguns psicopatas, assim, que a gente considera psicopatas, né, mas pessoas que tenham segundos interesses, terceiras intenções, segundos interesses aí, e acabam resultando nisso. Mas se a gente for observar, devido às cuidando das proporções, né, disso que acontece, é o fascismo do século XXI. Como a gente teve o fascismo lá pré-Segunda Guerra Mundial, a gente observa que a gente está na mesma onda, né? A gente tinha o protocolo dos sábios do Sião, naquela época da Segunda Guerra Mundial, que acabou sendo a pré-fake news, né, do que a gente tem hoje. Então, muitos ali alemães e italianos entraram naquela paranoia que existia um complô judeu e tal para dominar o mundo, e aquele texto foi um dos elementos que fez incendiar o antissemitismo, o anticomunismo, que daí desencadeou todo o que a gente sabe dos absurdos. Então a gente observa que a lógica que a gente vê replicando hoje no Brasil, principalmente, na verdade é global, não é só no Brasil, né? Mas o Brasil talvez seja um dos experimentos mais bizarros em relação a esse fascismo do século XXI. Mas a gente observa, sim, que tem os mesmos elementos, essa coisa do nacionalismo, da xenofobia, da intolerância com grupos vulneráveis, do anticomunismo, do antianarquismo, da anti-esquerda, dessa coisa de odiar a academia, né, de odiar a ciência, de odiar o conhecimento, de poder pela força, e é o que está acontecendo agora, esses fanáticos que vão para a rua com os veículos e se contaminar e mostrar poder, mostrar força, mostrar que tem dinheiro, mostrar que... E o discurso que é feito, a gente vê que é típico do fascismo, é típico dessa vibração de morte, dessa vibração de intolerância, dessa vibração que a gente observa, que a gente observou, né, que se a gente estudar lá, a gente vai observar isso lá entre a década de 20, de 30 até 40, né, de década de 20 a 40, então quer dizer, a gente tem praticamente, como vai terminar na metade de 40, a gente pode dizer que a gente tem 30 anos de uma onda, né, e esperamos que ela não demore tanto para cair como foi, porque, claro, novas tecnologias, talvez a velocidade da realidade seja diferente do que a gente viu lá. Mas é um ciclo longo, se a gente for observar, se foi assim, 30 anos, o que a gente vê de novo nessa ideia da espiral da história que meio que se repete, né? Como é que é? Aquela frase clássica, né? Se não se repete como tragédia, se repete como farsa e tal, ou vice-versa. É o que a gente está vendo, uma repetição, claro, não é exatamente igual, mas é o mesmo ciclo, mesma lógica, crise do capitalismo, desemprego, uma série de situações que levam as pessoas a... E é isso que eu acho um erro da avaliação marxista, porque eu considero que o Marx foi perfeito em toda a análise que ele fez do capitalismo, da questão da mais-valia, da questão do exército de reserva, do fetichismo, todos esses pontos, o Marx fez uma análise perfeita em relação ao surgimento do capitalismo, a acumulação e tal.
O problema é quando ele vai para a futurologia. O que ele pensava? Bom, quando tiver a crise do capitalismo, nós teremos a Revolução Socialista, né? Aconteceu na União Soviética, algumas experiências muito pontuais, mas que não foram exatamente como ele tinha programado. Mas a gente observa que, na verdade, majoritariamente a gente vai cair para a intolerância, a gente vai cair para um individualismo, a gente vai cair para um sentimento de grupo diferenciado, entende? Então, quer dizer, eles, nós e eles, então se tem pouco emprego eu vou me juntar num pequeno grupo e vou excluir os outros, e é o que a gente vê que está acontecendo no Brasil no momento que a gente teve uma crise econômica e tal, um momento de crise de princípios, e que as pessoas se agarraram numa um suposto passado glorioso, que era muito melhor e tal, e a intolerância que a gente já conhece, que é típica do fascismo. Cara, a gente, esse movimento imbecilóide ou emburrecedor já há algum tempo, como você bem citou, mas a gente tá vendo aqui alguns consensos ou algum padrão, né, nesses movimentos imbecilóides, se é que a gente pode chamar assim. O que me chama atenção, por exemplo, muita atenção, e me deixa completamente perturbado com a ignorância, um desses padrões, por exemplo, é uma reivindicação ou um apelo à intervenção militar, cara. Eu não consigo entender. As pessoas, dentro da democracia, gozando os seus direitos democráticos, entre outros da sua liberdade de ir e vir, liberdade de expressão e tal, por mais manco e caolho que o nosso sistema democrático seja e esteja nesse momento, os caras vão para a rua pedir ditadura militar, pedir intervenção militar, ainda mais agora que eles têm o governo que eles queriam. Eles têm o governo que eles queriam. O governo que eles queriam era esse monte de merda que está aí. Esse cara que apoia a tortura, esse cara que diz que o que está acontecendo no mundo, essa crise sanitária gravíssima, sem precedentes, é só uma gripezinha, vai matar só uns 30 mil, né, o que ele queria que morresse mesmo, e o povo vai pedir intervenção militar. Hoje eu vi numa daquelas micaretas em São Paulo, uma caminhonete, o cara teve o capricho de mandar envelopar a caminhonete com cores do exército, com verde oliva, camuflada, uma caminhonetona dessas de fazendeiro, camuflada. Então, rapaz, a gente está vendo, a gente está vivenciando um momento que, olha, eu sou professor de história, cara, eu não consigo entender como que eu vou explicar esse monte de merda para meus alunos. Porque não dá, é um negócio sem precedente, um negócio que você nunca viu. Não tem registro na história, umas coisas dessas. Tem parecido, tem similar, tem respeitado as devidas proporcionalidades, tem alguma coisa que dá para você linkar em outros momentos históricos. Mas desse tamanho, no Brasil, ainda mais quando a gente compara com o mundo, olha, o que a Itália está fazendo, o que a Alemanha está fazendo, o que a França está fazendo, o que a Espanha está fazendo, o que até mesmo os Estados Unidos, com toda a burrice que é inspiradora da burrice nacional, representada pelo Bolsonaro, também estão passando e fazendo. Então é um negócio bastante complexo. Eu queria que você comentasse, Leonel, como que você acha que a sociedade brasileira, no curto período, no curto prazo, porque no médio prazo é difícil fazer esse exercício, mas no curto prazo, após passar dessa onda mais forte da pandemia, né, sob a liderança desse cara que está aí, esse cara que nega a ciência e tudo mais, como que a sociedade vai reagir? Não só ao bolsonarismo, que está aí, e até mesmo a essa imbecilidade que está posta, a essa coisa tão crua, essa brutalidade, vamos pensar assim, porque em alguns casos a gente percebe reversões de valores gravíssimas, né? Você reverte valores como você toma um copo d'água. A exemplo de um comentário que citaram agora há pouco aqui, ó, vou retomar aqui, olha isso aqui, ó, o Osni Castro. Há um vídeo do novo ministro da Saúde que o ministro diz ser desnecessário comprar novos respiradores artificiais, pois se houver a cura, haveria um gás necessário. O que fazer com esses respiradores? Parece que é uma bobagem, parece que é uma coisa tranquila. O ministro dizer, mas se a gente comprar muito respirador, o que nós vamos fazer com eles quando passar a pandemia? Esse não é o mérito do debate. O debate é salvar vida. Não é o que nós vamos fazer com o respirador.
E tem gente que acha isso natural. Ah, não, é uma preocupação natural dele. Ele tem que se preocupar. Não, ele não tem. Ele tem que se preocupar com vida. Vamos salvar quantas vidas? Esse é o debate, que não pode ser desnaturalizado, né? Então, passo para você. Eu acredito que a questão do pedido da ditadura, né, da intervenção militar. Na verdade, essas pessoas, isso começa com o discurso do cidadão de bem, se for observar. O cidadão de bem, ele sempre se acha diferenciado. Quando o cara diz, eu sou cidadão de bem, pode ver, o cidadão de bem, ele sempre se coloca como sendo cidadão de bem. Então, ele é diferenciado. Então, tudo aquilo que ele fizer que esteja fora do conceito ético, por exemplo, ele é um cidadão de bem, mas ele pode beber e bater na mulher. Ele é um cidadão de bem, mas ele pode defender a família tradicional brasileira, mas, de repente, ele até pode sair com uma prostituta e tal, ir numa orgia. Sei lá, estou chutando aqui. E estou nem aí para as pessoas. Eu estou dando exemplo do discurso, a diferença do discurso para a prática. Porque é um cara que começa a querer se meter na sexualidade das outras pessoas, no que as outras pessoas fazem da sua vida. O que é ridículo, né? Se o cara quiser fazer orgia, que faça. Agora, o problema é o discurso e a prática. Então, o cidadão de bem já começa por aí. Ele é um cara que... Ele é cidadão de bem, porque ele é contra a corrupção, mas ele vai lá e puxa gato de luz. Ele é contra a corrupção, mas ele vai lá e só nega imposto. Ele é contra a corrupção, mas ele paga pro cara, entende? Para dar o jeitinho. Então, esse é o cidadão de bem. E esse cidadão de bem, majoritariamente, é o eleitor desse tipo de governo, como o Bolsonaro. E quando a gente vai observar, o que acontece? Por que ele quer a ditadura militar? Porque ele acha que, bom, como ele é um cara diferenciado, é um cara supremo e tal, então, né, na lógica dele deturpada, o importante para ele é passar o caminhão por cima dos outros, entendeu? Para não ter encheção de saco, para não ter que ficar tendo que fazer políticas para LGBT, fazer política para indígena, fazer política para mulher, fazer política para negro, ter que ficar debatendo reforma agrária, ter que ficar falando sobre distribuição de renda, sobre concentração de renda que vai aumentar agora depois da Covid, que já vinha aumentando antes, e dar explicações, negociar democraticamente com o Congresso, votações, né, aí não consegue liberar o porte de arma de fogo, porque o Congresso, enfim, tu entende? Então, na lógica dele, assim, eu sou homem, eu sou forte, eu sou cidadão de bem, eu tenho a verdade suprema comigo, e o resto, então, é degenerado, tem que acabar. Que é a lógica do nazismo, é a lógica clássica do fascismo, porque o nazismo é uma vertente do fascismo, né? Mas, enfim, é aquilo mesmo, do tipo, são pessoas diferenciadas. Talvez no Brasil, para a gente ser miscigenado, isso fica um pouco perdido, essa questão um pouco da xenofobia, assim, ainda. Mas a gente pode observar em relação à China, por exemplo, agora tu vê um monte de discurso que os chineses são maldosos, que fizeram não sei o que, esses China que comem morcego e criaram um vírus para acabar com o mundo, dominar o mundo. Tal. Então tu já vê que até a xenofobia acaba pegando o Brasil, um país que não tem uma tradição, né? Tem uma tradição de racismo estrutural, mas não uma tradição de xenofobia. Então, aí que pega essa lógica da ditadura, né? Do tipo assim, eu tenho um governo, elegi um governo, mas está muito truncado, as coisas não, entendeu? Ele não está conseguindo calar a boca da oposição, ele não está conseguindo dominar a mídia como deveria, os caras estão criticando o cara. Então a gente tem que passar o carro por cima dessa gente. E é o que eu digo, essas pessoas mesmo, bolsonaristas raiz, se pudesse matar, mataria. Não eles matariam porque são covardes. Isso é fato. 90% desses fascistas que ficam gritando na internet são tudo covardes. Quando vão na verdade, que nem esse Cogos aí, né? Mas chega no mundo da real e não segura nada. Mas, se alguém tivesse o ímpeto de executar pessoas, esses caras iriam aplaudir, entende? Fazer esse trabalho. Então, é isso que eles querem, porque eles lidam com a morte, lidam com a intolerância. Então, nessa questão da ditadura, desse desejo, para mim, essa vibração da extrema-direita, que a extrema-direita é dessa forma, né? E também não vamos negar, a extrema-esquerda, embora no Brasil não exista praticamente, mas teve ações totalitárias, isso a gente não pode negar também, né? E por isso que eu falo, eu acho que a gente tem que fugir dessa lógica de ditadura, essas lógicas, não é revolucionárias no sentido da palavra, mas a gente tem que cuidar um pouco quando a gente entra numa lógica assim, temos que fazer a revolução, não sei o que, não, ok. Só que a gente tem que saber que muitas vezes aquele que tem força, que acaba dominando o poder pela força e não pela democracia em si, a tendência de ser autoritária, a tendência de ser
né, governos autoritários, é muito grande, tanto para um lado quanto para o outro, né? Hoje a gente está vivendo uma hegemonia da extrema-direita. Então é isso, e eu acredito que isso não vá, a tua pergunta, né, depois tal, que acabar a pandemia e tal, eu não sou muito otimista não com o cenário atual, entende? Não sou mesmo, não acho que o campo progressista vá avançar, pode avançar um pouco, isso é fato, existe um desgaste notório da extrema-direita, está se desgastando, perdeu muito apoio, se fragmentou muito rapidamente, né? Mas eu não acredito que o campo progressista ainda tenha força suficiente para, né, ter digamos, no mínimo, ficar no 50-50, né, meio a meio. Eu acredito que a gente está aí numa casa dos 30% a 70%, se for pegar de votos válidos, entende? Ainda. Claro, pode pensar, vai 10 para cá, bom, já, né? Mas eu digo, ainda existe uma hegemonia. Talvez 60-40, então vamos botar assim. E isso vai demorar um tempo ainda. A gente observa absurdos e as pessoas tentando legitimar absurdos. E muita gente tentando legitimar absurdos, tu entende? Mas pelo menos a gente já vê que existe um arrefecimento daquelas pessoas que vinham antes bater e já ficam caladas. Elas não vão mudar talvez o voto, não vão mudar o posicionamento, mas já não estão replicando e fazendo aquela campanha, Isso já é um ganho que se dá, né, em relação à propagação de ideias e tal. Mas eu não sei, por exemplo, na eleição desse ano, não sei se vai ser esse ano ou no início do ano que vem, por causa do Covid e tal, mas eu não sei se a gente vai ter ainda uma mudança de onda, entende? Mas a onda já reduziu bastante, ela já baixou, né? O ímpeto que ela vinha já reduziu bastante. Beleza. Deixa eu cumprimentar o pessoal aqui. Temos poucos comentários, então vamos ver se eu consigo falar todo mundo aqui. O Hoffmans Mathematics, Marco Schaeffer, Osni Castro, Álvaro Lucar, Thiago Fagundes, Estevan Thyssen, Sul Maia, Moacir Surdo, Helena Lazarete, Lucas Gonçalves, quem mais? Rede Bolivariana, Raquel Reis, Márcio Thanos, Foto Céu Azul, Marina Ruth. Esse pessoal que comentou aqui, grande abraço, obrigado por ter feito os comentários, vai pautando um pouco a nossa conversa aqui também. Muito obrigado mesmo, aproveitem e se inscrevam no canal da Inteligência em Cima da Mídia, se inscrevam lá no Instagram, no Twitter do Leonel Hadi, que está participando aqui com a gente, e comentem mais, vamos tocando nossa conversa aqui. Leonel, nesses tempos de quarentena, não sei você como é que você está se comportando aí, está em casa, não está? Como é que está? Não, como eu sou policial, né, a gente é uma função essencial. E segue trabalhando, claro, com algumas adaptações de turnos e tal, para reduzir, né, enfim, teve mudanças, né, na estrutura, mas a gente segue trabalhando. Mas fora isso é casa, né? Uma outra atividade da delegacia, né? De casa para delegacia para casa. E claro, e mesmo trabalhando com toda a questão de usar máscara e evitar contatos próximos, mas é muito difícil, né? Ser policial a gente tem que estar, ainda mais na delegacia de homicídios. Tem que ir a locais, tem que fazer levantamento de locais, tem que intimar pessoas, tem que fazer oitivas. Então, é um risco que a gente corre, né? Agora, claro, muito álcool gel, muita máscara, muito isolamento fora isso. Também é aquilo, né? Caso exista a possibilidade de contágio, que tu contagie o menor número de pessoas. A gente sabe que tem um período que a gente fica... muitas pessoas ficam assintomáticas, isso pode ser o tempo suficiente para tu fazer um grande problema, né? Então é isso que eu tenho feito. Mas eu acho que quem não precisa, quem pode fazer trabalho em casa, né, home office, essas questões, é o que tem que ser feito, né? Mas é uma situação bem complexa, bem complicada. Viu? Essa semana, por conta da quarentena, né, eu sou professora, minha esposa também é educadora, então a gente fez uma maratona de cinema, de filmes, né, disponíveis que a gente tem aqui, o que não tinha no Netflix a gente pegou no YouTube, então a gente baixou a trilogia Poderoso Chefão.
E aí a gente assistiu os 3 filmes na sequência, quase 10 horas de filme, uma verdadeira maratona. Por que que eu... Na quarentena dá tempo, né? Mas por que que eu estou citando isso, cara? Eu quero te provocar no seguinte aspecto. A gente percebe lá no Poderoso Chefão, como qualquer outro filme de gangster, onde tem muita gente poderosa envolvida, eles têm uma determinada ética. Uma ética do bandido, né? Uma ética do mafioso. O cara mata, trucida, arranca a cabeça, dá tiro na cara, mata mãe, pai, filho, mas aí ele casa no altar, mas aí ele não permite que a irmã saia para dançar, porque ninguém vai mexer com a irmã dele, né? Ele mata o cara porque o cara passou a mão na bunda da irmã dele, por aí vai. Então, nesse sentido, parece-me que esses cidadãos de bem que você citou há pouco na tua fala, ele é de característica universal, né? Não é o brasileiro cidadão de bem. Cidadão de bem, universalmente falando, é o cara hipócrita que faz uma coisa e faz outra coisa. No Brasil, a gente tem a figura hoje do fundamentalista religioso, né? O cara que... Pseudo-fundamentalista, né? Exatamente, é o hipócrita, o famoso hipócrita, é o cara que é cristão de mentirinha. O cara que vai na igreja e tal e é cristão de mentirinha. É difícil de medir, mas eu vou te provocar assim mesmo. Em que medida que esse fundamentalismo à moda brasileira, que se instalou no Brasil a partir das missões americanas para cá, né, as igrejas pentecostais americanas que vêm para o Brasil há um tempo, e a partir dali se espraiam no Brasil, vão tomando corpo, vão ganhando espaço, vão conquistando espaço político e social no Brasil, qual que é a culpa dessa galera, dessa turma da religião, na configuração dessa imbecilidade que a gente debate hoje? O que você acha? Você não tem uma resposta, é claro, mas você deve ter uma opinião formada sobre. Não, aí que tá, né? Existe uma questão, né, do campo da esquerda, principalmente, né, baseado no marxismo, que é essa questão da religião, né? E o Marx considerava que a religião era uma forma de controle e tal, né? Via dessa maneira. E, de fato, se a gente for observar a história, é isso, né? A Igreja Católica, enfim, todas as religiões tiveram essa função política, muitas guerras, principalmente das monoteístas, as religiões monoteístas tiveram grande responsabilidade sobre diversas guerras, diversos conflitos e diversas atrocidades, né, como a Inquisição, a questão até da descoberta, né, mas enfim, de todo o processo da América, né. Então a gente vê diversas atrocidades com diversos povos realizados em nome de uma pseudo-religiosidade que nada tem a ver com os personagens históricos, nada a ver com Cristo, nada a ver com Maomé, né? Porque se a gente for ver essas personagens aí, Buda, o Shakyamuni Buda, Maomé, Cristo, enfim, todos essas personalidades assim, né? Vamos pegar as 3 principais. A gente observa que todo o discurso, tudo que é escrito em relação a eles é uma relação de tolerância, é uma relação de amor, é uma relação de expansão de algo nobre, entende? De sentimentos de humanidade, de que pertencemos a um só corpo. Todos têm o mesmo, basicamente, claro, com algumas modificações, mas basicamente isso se faz. Então, e claro, mas historicamente a prática das instituições de Estado, né, quando mistura Estado e religião e tal, começa a questão política a misturar com fé, que a gente vê a deturpação e que a gente vê os problemas surgindo. Então, eu não acho que a religiosidade, que a questão de crença seja o problema, porque aliás, todas as minhas tatuagens são budistas, né? Então, é uma prática que eu sigo, é uma filosofia que eu acredito que tem um peso relevante, mas que não está misturada com a questão política, com a prática política partidária, com essa prática de política, né? O que não acontece, e aí que vamos chegar, né? O que não acontece com
a questão das igrejas, e principalmente hoje no Brasil com as igrejas neopentecostais. Basicamente, vamos usar assim, né? A Igreja Universal, Assembleia de Deus, bom, aqueles dos grandes pastores bilionários, né? E o que a gente observa aqui acabou virando que essa questão da fé, na verdade, ela ficou secundária. As pessoas não... É um tipo de religiosidade que vem ampliando no momento de desestruturação econômica, de desemprego, de dificuldades, N dificuldades que o Brasil vem vivendo, justamente por políticas que essas igrejas muitas vezes apoiam. Muitas vezes não, na quase totalidade apoiam. Essas principais igrejas neopentecostais. Porque eu tenho uma dificuldade de considerar, por exemplo, protestante, né? Porque seriam igrejas protestantes também, o nome amplo, mas eu não considero, por exemplo, o calvinismo, as igrejas protestantes mais clássicas, assim, eu não coloco nesse bolo. Eu coloco aqueles pastores ali, o Edir Macedo, o Malafaia, talvez 6 ou 7 pastores que dominam toda uma rede gigantesca de igreja que acaba sendo como uma pirâmide desses grupos aí, Inodê, ou sei lá o que, entende? Então, de religiosidade tem muito pouco e muito, na verdade, se baseia ali num discurso de autoajuda, num discurso de intolerância, inclusive baseado no Antigo Testamento, não é nem no Novo Testamento, né? Aquelas coisas de pecado, de intolerância, né? De Deus vai tirar o demônio do corpo, e Davi, o caramba, e começam os troços que do tipo, cara, essa página já passou desde Jesus Cristo, isso não é mais falado, vocês estão pré-Jesus Cristo ainda, do discurso pré-Jesus Cristo, se for observar, né? Não, tem muito pouco de Cristo e muito de Antigo Testamento falso. Tu entende? Se for observar, se a gente fosse um país fundamentalista mesmo, a gente seria o Estado Islâmico, tu entende? Que realmente os caras usam barba, não sei o quê, que realmente homem tem que ter 1000 mulheres, tu entende? Se tu não tá aí, te arranca a cabeça fora. Isso seria o fundamentalismo estrito mesmo, né? Se o discurso que é feito nessas igrejas fosse cumprido à risca, a gente estaria numa situação como essa. Por isso que eu digo que é um fundamentalismo fake. É um fundamentalismo tipo assim, ó, vamos fingir que somos fundamentalistas, você faz esse discurso, acredita no que a gente te fala, e tu nos dá o dinheiro aqui, a gente vai pegar as gurias e vai comprar carrão, vai viajar para sei lá, para Dubai, e que a gente vê esses, né? Quantos casos a gente observa, né? Eu não, tenho acordo com essa tua percepção, sim, com certeza. Não dá para a gente fazer generalização. Eu vi na Folha hoje, e depois saiu nos jornais agora do começo da noite, em várias TVs abertas, o índice de aceitação do governo Bolsonaro, cara. E aí a gente fica de queixo caído e cabelo arrepiado, diante disso tudo que nós estamos debatendo já há 37 minutos, e do que a gente tem visto esses últimos quase um ano e meio, o governo Bolsonaro tem 36% de aceitação para ótimo e bom, meu amiguinho. Ótimo e bom. Olha, é ótimo ele negar a ciência, é ótimo ele ir para a porta do palácio cumprimentar o povo em tempo de isolamento, é ótimo ele falar que é uma gripezinha, é ótimo ele fazer esse monte de coisa que ele está fazendo, e que essas pessoas, com uma contribuição importante, eu reafirmo isso com certeza absoluta também é muita prepotência da minha parte, mas com alguma convicção, com a contribuição desse fundamentalismo religioso, sim, porque essa cegueira religiosa tem muito a ver com esses 36% de ótimo e bom. Esse povo não está enxergando o que está acontecendo no Brasil, esse povo não tem a mínima ideia do que está acontecendo no Brasil na realidade. Que mundo será que esse povo vive? Passo para você. Quando tu mistura a religião com política, é que dá o problema. Porque daí tu trabalha com dogma. E dogma não é lógico. Tu trabalha assim, por exemplo, olha, o pastor que é o enviado, né, que tem a voz de Deus naquele momento, disse que não importa o que aconteça, não importa se vai morrer, não importa se vai perder um braço, não, tudo é sinal divino e tal, que aquele cara... Só que aquele cara que propaga lá no púlpito é um hipócrita, é um falso profeta, já foi até... Jesus, inclusive, deu pau nesses caras, saiu no laço com esses caras, né? Entende? Tem passagens bíblicas que mostram, mas enfim, são as pessoas que a gente está idolatrando, a gente não, mas esse grupo relevante, que é o que sustenta esse governo fanático, esse governo corrupto miliciano,
então, como é dogma, não adianta tu ter racionalidade, não adianta tu falar com racionalidade, não adianta tu trazer dado científico, não adianta tu conversar, né? São pessoas que têm uma desestruturação econômica, desestruturação educacional, não tiveram acesso, foram tolhidas durante, né? E justamente idolatram uma política que vai fazer com que elas permaneçam nessa situação de gado, nessa situação de rebanho. Tanto é que é pastor, né? Enfim, já diz tudo, né? Infelizmente, o termo já, nesse contexto, faz todo sentido. Então, é muito difícil tu quebrar essa lógica nas pessoas desestruturadas, sem nível educacional, sem leitura, sem compreensão de mundo, sem tolerância, sem conhecimento, por exemplo, de cultura. Cultura, quando eu falo, não essa cultura, a cultura arte, vamos dizer assim, no sentido de arte. São pessoas que não... Dá uma lida nesse comentário aí, dá uma lida e compara com o que você está falando. Isso não é um absurdo. Está rolando, eu vi o vídeo, eu vi esse vídeo. Do pastor querendo dar o golpe no auxílio que as pessoas nem receberam ainda. Mas o próprio Malafaia, o outro agora que eu esqueci, que é da Assembleia de Deus, esqueci o nome dele lá. Mas, enfim, esses que estão nos canais de televisão, eles estão lá pedindo, doe, não sei o quê, e querem manter as igrejas, mesmo que as pessoas morram, para que eles não quebrem economicamente. Isso são bilionários, todos eles são bilionários. Então, quer dizer, a pessoa não vai para uma religião que não consegue entender que o líder daquela religião é um bilionário, o cara é ricaço, não tem nada mais antagônico, em tese, à fé do que opulência. Por mais que as igrejas e tal, mas é difícil dizer assim, o bispo não sei quem é milionário, né? Tu não vê isso na igreja católica, pode dizer, é opulência, foi rico e tal, mas eu digo hoje, né? Hoje, se a gente for observar. E o exemplo do Papa Francisco é excepcional em relação a isso. A mensagem que ele está passando é ao cristianismo como ele deve ser, que qualquer pessoa que leia a Bíblia, basicamente, eu não sou leitor de Bíblia, mas as passagens, a lógica, que a gente conhece a história em relação a Jesus Cristo, o personagem histórico, o que o Papa Francisco está fazendo é o básico, é do tipo assim, cara, e aí ainda estão criticando ele, né, dizendo, esquerdista, não sei o quê, cara, mas isso é o que o Cristo pregou. Se tu está fazendo outra coisa, se tu quer opulência, se tu quer que as pessoas sejam ricas, não sei o quê, não é parte da lógica. Jesus Cristo, né, tem aquele filme, isso tem, olha só como a gente está, né? Mas essa mensagem tem lá no Indiana Jones, que é um filme de Hollywood, acho que o terceiro Indiana Jones, que escolhe o Santo Grau, né? O Santo Grau lá e tal, e escolhe onde é que foi que Jesus Cristo tomou a última taça de vinho. Aí o cara lá, o nazista, vai lá e pega uma de ouro e morre. E aí o cara que escolhe a de barro é o que demonstra que, a simplicidade de Cristo, entende? E a gente vê, não, no Brasil é exatamente ao contrário, e esses pastores, falsos profetas, se utilizam de um discurso religioso, fundamentalista, intolerante, para pegar uma camada da sociedade que tem que se fixar em algo que é essa questão da tradição, que não existe mais, mas é uma tradição, que tem que ser homem, mulher e filho e tal, e tudo que vem diferente disso é coisa do demônio, tudo é coisa do demônio, é coisa do Satanás, e mistura isso e as pessoas ficam tudo meio deturpadas, meio piradas em relação a isso. Tu não consegue mais falar com as pessoas. Então aí o resultado, 35%, 36% para um governo lixo desse, que o mundo inteiro vê que é uma merda, entende? Demonstra que, está funcionando esse trabalho. E é muito difícil tu quebrar esse trabalho, infelizmente. Entende? Se não existe uma coalizão das forças conservadoras, não reacionárias, tem uma diferença, né? Tem uma diferença entre reacionário é o Bolsonaro, esses fascistas e tal, e conservador, vamos botar como conservador o João Dória, vamos supor, tá? Não é um conservador, o melhor exemplo aqui, mas foi o que me veio na cabeça. Tem uma diferença, a gente vai ter que fazer mais cedo ou mais tarde, tu vai ter que acabar fazendo eu sei que grande parte da esquerda vai ficar meio capaz, que horror, não, mas é real, a gente não está lidando com uma situação comum, entende? A gente está lidando com fanatismo, com um bando de fascista, entendeu? Leonel, aqui, não, é isso mesmo. Aqui o Rede Bolivariana cita aqui a família Marinho, por consequência, as organizações Globo. E aqui chegou no ponto que eu queria provocar você também dentro desse contexto todo. A grande mídia, a mídia corporativa brasileira, sempre tocou muito fundo corações e mentes no Brasil, isso é óbvio.
formou opinião pública, manobrou, em certo sentido, para o bem e para o mal, muitas vezes durante um longo período, principalmente no período de redemocratização pós-Constituição. Isso está claro. Passou os 13 anos que o PT governou, construindo toda uma concepção de ódio ao Partido dos Trabalhadores e suas lideranças e as suas bandeiras, o que é pior. E agora, eu tenho acompanhado nesses dias de confinamento, eu tenho assistido, cara, religiosamente, fundamentalistamente falando, o Jornal Nacional. E o que eu tenho visto no Jornal Nacional, nesse contexto de crise, é uma Rede Globo falando com muita, sabe, com as intencionalidades que ela possa ter, eu não quero nem entrar nesse mérito, mas falando da crise como ela é, como ela está. Tal, se omite alguma coisa, puxar saco de uma empresa, eu tenho um quadro falando das empresas que estão ajudando e tal, mas faz parte da mídia corporativa isso. Mas veja, a mídia, a Globo principalmente, ela vem sendo rechaçada em todo quanto é lugar, cara, nas redes, nas mídias sociais, então, principalmente, e nas ruas, quando é a turma da direita que pega, o bagulho fica louco pro lado deles. Quando é nós, fica menos um pouco. Quando é a esquerda progressista, fica menos ruim. Mas quando é a direita, a casa cai, bicho. Tem atos de violência, inclusive. Aí eu escrevi aqui no papel, para lembrar, eu escrevi assim, a mídia no geral e a Globo no específico pariu o monstro. Ela fabricou esse monstro, ela ajudou, ela contribuiu. Acho que em grande medida a mídia corporativa brasileira tem culpa nesse cartório aí, muito. Aí agora está colhendo os frutos daquilo que plantou, uma sementinha que plantou por um longo período, regou, chegou terra, aí agora está colhendo. Eu acho que essa colheita vai por um longo tempo ainda. O que você acha disso? Não, inclusive o antipetismo, esse discurso, nasceu no Rio Grande do Sul, nasceu aqui em Porto Alegre, né? Foi onde surgiu o antipetismo e onde surgiu através da RBS, que é uma afiliada. A RBS é uma afiliada da Globo, que tem jornais, tem rádios, bom, enfim, a maior rede de comunicação do sul do país. E foi aqui no Rio Grande do Sul que surgiu o que a gente viu replicado depois, nível nacional, contra o PT, quando o governo federal. Porque aqui no Rio Grande do Sul foi a primeira, não sei se foi a primeira capital, mas foi uma das primeiras capitais em que o PT ganhou a prefeitura. Depois o PT foi governo do estado, então quer dizer, é um estado em que o PT durante muito tempo foi, se não a primeira, a segunda força política. Então eram todos contra o PT ganhava, o PT perdia. Mas enfim, é uma bipolaridade que o Rio Grande do Sul é muito famoso por ter, né, essa polarização, né, Grêmio Inter, Maragatos Chimangos, farrapos e imperialistas, enfim. E então surgiu no Rio Grande do Sul o antipetismo, e ele foi gestado desde 89, desde 90 aqui no Rio Grande do Sul, que existia sabe, minando. Então depois, quando teve o governo Olívio, principalmente no governo Olívio, isso explodiu assim, porque tinha um governador que era o Brito, e esse governador era da RBS, era ex-funcionário da RBS, ele estava tentando a reeleição, que ele tinha ganhado, inclusive, do Olívio a eleição anterior. Ele, a princípio, ia ganhar a reeleição, ia continuar fazendo as privatizações, que ia favorecer muito essa RBS. O governo, ele perdeu para o Olívio, e que era um governo da esquerda mais clássica, que ele não era um governo de centro-esquerda, era um governo da esquerda dura, aquela, né, clássica. E tinha toda uma questão da Ford e da GM que estavam aqui se instalando na época. Então foi uma guerra, assim, durante 4 anos. A RBS trucidou o PT, trucidou o Olívio, inventou, enfim, CPI vinculado. Bom, todo esse discurso moralista de que o PT é corrupto, não sei o quê, foi digamos, o laboratório foi aqui no Rio Grande do Sul com o governo Olívio. Isso aí é certo. Que depois, com o governo, porque o Olívio saiu, quando o Olívio perdeu a eleição, o Lula ganhou a eleição. Foi a primeira eleição do Lula. Então, toda essa lógica, toda essa expertise da RBS foi passada para a Globo e foi passada para os grandes meios de comunicação, porque, enfim, agora o campo da esquerda estava, mesmo que possa discutir se Lula era de esquerda, se era de esquerda, enfim, mas tinha uma lógica de distribuição de renda, tinha uma lógica de não se alinhar diretamente aos Estados Unidos, enfim. Mas isso já foi suficiente para a gente ver onde a gente chegou a partir disso. Mas então a gente vê que existe uma desconstrução do PT em nível nacional,
feita principalmente pela Globo e pelos grandes meios de comunicação, que, bom, criaram um ódio de uma parcela da população em relação ao PT. Aí tem muita gente que hoje acha que, então vamos sumir com o PT e vamos fazer uma outra sigla, ou quem sabe vamos dar um espaço para outra sigla. Olha só, é o PT porque o PT foi hegemônico, e o PT fez várias, né, questão de corrupção, que não é exclusiva do PT, todos os outros partidos têm os mesmos casos que o PT teve. O erro do PT foi ter repetido a lógica de outros partidos, né? Mas também não chega nem no patamar do que foram os outros partidos, mas enfim, teve seus atos no mensalão e tal, tudo isso que a gente já sabe, não vou ficar repetindo. Mas esse fator foi o suficiente para que se colasse que o único partido e o maior partido do corrupto, não sei o que, fosse o PT. E aí tem pessoas do campo da esquerda que não sacaram ainda que não adianta tu mudar a lógica, porque essa lógica vai funcionar para qualquer um que seja do campo da esquerda, que possa ter hegemonia, que possa ser o maior partido, como o PT é. Então, se for o PSOL, vai acontecer a mesma coisa, se for o PCdoB, vai acontecer a mesma coisa. Então, não adianta, se a gente não consegue fazer o debate sério em relação às mentiras que foram contadas, em relação a esse trabalho que a mídia... Se a gente não faz o debate sobre essa questão da concentração da mídia, né, do controle, não é o controle o termo correto, mas que a gente não faça uma democratização da mídia. Isso não tem nada a ver com censura, não tem nada a ver com não aceitar críticas, não tem nada a ver com isso, mas que a gente possa, né, não ficar na mão de 8 famílias dominando todo o conteúdo que a gente tem. Isso é muito grave. Agora, a gente não pode negar que a Globo teve uma conversão nos últimos tempos, principalmente no último ano, que ela passou o seu meio de comunicação que começa a dizer de coisas como tem que ser ditas, que não está fazendo aquele jogo de esconde-esconde. Claro, se fosse talvez um governo da esquerda nas mesmas lógicas, eles estariam tocando o carro muito mais, fazendo muito mais plantões, muito mais violentos, entendeu? Mas a forma como eles estão levando é uma forma que tu diz, estão falando algo coerente, estão falando algo que a gente possa escutar. E é muito, muito importante que tenha ainda essa força, porque, por exemplo, Record, Rede TV, Bandeirantes, SBT, são todas compradas pelo Bolsonaro. Todas estão compradas pelo Bolsonaro, fora todos os outros canais de UHF aí que são das igrejas. Então, quer dizer, talvez o único meio de comunicação de massa idôneo ainda seja a Globo. Por incrível que pareça, que momento que a gente pensou que poderia dizer isso? Toda a história dos marinhos, toda a história, né, dos apoios à ditadura e tal, que a Globo hoje pudesse ser um meio, talvez tenha uma influência, inclusive, do setor de artes cênicas deles lá, sei lá, do Projac, vai saber, né, essa questão de novelas, questão de ter... arejou lá, são mais arejados nesse aspecto, sei lá. Mas, no momento atual, porque o problema não é divergência, entende? O problema não é, por exemplo, assim, a Globo fala mal do PT, a IBS fala... Não, o problema é quando tu age de má fé, quando tu tá fazendo aquilo como se fosse um discurso de parcialidade, neutralidade e tal, mas na verdade tem interesses políticos e econômicos. E todos os meios de comunicação têm, mas quando deixam claro isso, beleza. O problema é quando querem esconder. Mas nesse momento é importante que a gente tenha uma certa tolerância com a Globo, no sentido de não atacar, não... Né? No momento é uma aliada que a gente não pode... Não é que seja aliada de ideologia, que às vezes é comunista, Globo comunista, Globo de esquerda, não é que seja isso, mas está fazendo um trabalho democrata, né? Um trabalho, digamos, que pessoas racionais deveriam estar fazendo, né? Sem essas paixões aí fanatizadas desses bolsominion aí, bolsonaristas. Leonel, cara, assim, aqui na minha cidade, essa semana, teve um vereador da cidade, uma cidade de 300 e poucos mil habitantes, uma cidade de tamanho médio, vereador médico, inclusive. Né? Dentro desse contexto todo que a gente está debatendo aqui, o médico foi lá, fez um vídeo, e ele disse o seguinte, que, abre aspas, vou pegar o coronavírus agora, enquanto ainda está calor, porque daí eu me imunizo para enfrentar o inverno já imunizado, fecha aspas. Médico. Cara, e aí eu quero dizer para você, assim, em tom de desabafo, e já passar para você fazer suas considerações finais, mas assim, em tom de desabafo, mas com muita preocupação. Eu já há algum tempo, eu já estou naquela fase que eu estou sem paciência com essa galera. Eu estou sem paciência, cara, eu não estou tendo mais paciência. Esse confinamento veio em boa hora, porque me tirou da rua. Eu não estou indo para a rua, eu não estou indo em aglomeração, eu não estou vendo ninguém, é eu, minha esposa e a internet, porque eu estou sem paciência. Para mim, já passou da hora
Já passou da hora dessa maioria da população brasileira que não é imbecil, e nós somos em maioria, nós não somos minoria. Passou da hora dessa turma começar a inibir de outras formas, para além do discurso, essa galera que fala em terra plana, essa galera que fala bobagem. Passou da hora, hoje mesmo era hora de ir para Paulista, por exemplo, descer o braço naquela turma que estava lá fazendo protesto e impedindo a ambulância de ir para o hospital. Descer o cacete nessa cambada de desocupado, rapaz. Passou da hora. É muito pacifismo, é muito passivismo. Mas, enfim, a gente também não pode fazer, né, segundo o Estado Democrático de Direito, fazer apologia à violência. Isso é uma impressão pessoal minha, que eu acho que nós estamos deixando a coisa acontecer. Tem coisa que está acontecendo, em nome do republicanismo a gente deixou acontecer, aconteceu, agora a gente também está aqui refém das nossas próprias omissões num passado de curto prazo. Né? Mas eu vou passar para você fazer suas considerações finais, já aproveitar, agradecer tua participação, teu desprendimento, parabenizar você pelo teu trabalho. Eu acompanho, saiba que eu acompanho, para e passo, tanto Twitter como Instagram, estou sempre, inclusive, baixando, se você olhar no Facebook, tem vários vídeos seus lá. E é isso aí, obrigado, cara, tudo seu aí para você. Antes de passar para você, agradecer cada comentário que passou aqui, a gente não leu todos, mas eu coloquei todos na tela, independente do teor. Eu não estou preocupado em fazer juízo de valor do que é comentado, eu vou colocar, porque esse é um pouco do objetivo do canal. Vai lá, tudo seu, Leonel. Eu queria agradecer o convite, né, a oportunidade, mais uma vez a gente está conversando com toda a audiência aí do programa. É importante que a gente tenha canais alternativos, canais que tenham repercussão no campo democrático, que a gente possa, né, fazer essa troca de ideias e dizer que a gente tem que pensar alternativas inteligentes aí, que a gente consiga fazer a contrapartida a esse avanço fascista violento que tá instaurado no país. Eu também me revolto muito com essas situações, sabe, com os absurdos, com a falta de humanidade dessas pessoas, mas até por uma questão de estratégia e de lógica, acredito que a gente tenha que achar alternativas de demonstrar que a gente tem a razão e criar atritos, né, criar situações demonstrando que nós temos razão, que nós estamos defendendo a humanidade e que deixe eles numa situação desprezível. E, às vezes, isso passa por uma lógica vamos chamar assim, até do Gandhi, né, da Satyagraha, né, aquela lógica do tipo, tu te oferece para alguns sacrifícios e demonstra que... Porque, às vezes, quando tu entra num atrito de igual para igual, tenta se igualar a eles usam o argumento de que tu entende, tu é o violento, tu é o não sei o quê, talvez seja a hora de a gente mostrar, não, a gente está defendendo a humanidade e vocês são os idiotas da história, entende? Não, eu tô jogando uma lógica assim, porque eu tenho um certo receio de que se a gente der um passo um pouco mais radical à frente, isso se volte para fechamentos, entende? Para uma repressão aí, porque o poder todos da repressão é deles, né? O aparato policial, o exército, as forças armadas, enfim, grande parte da mídia, as igrejas, aí imagina, né? Aí é atrocidade, né? Enfim, mas a gente tem que achar alternativas, e é muito importante que a gente faça isso, defenda a humanidade. Então, mais uma vez, muito obrigado, e vamos falando. Uma vida longa ao canal, e eu espero aí que tenha trazido algumas reflexões interessantes para todos nós. Muito obrigado, vamos falando, até a vitória sempre. Valeu então, Leonel, valeu pessoal, fiquem todos bem, uma boa noite, fique em casa quem puder, quem não puder, use máscara, use luva, use álcool em gel, troca de roupa, enfim, se protejam, pessoal, porque apesar do presidente dizer que é só uma gripezinha, a gente sabe que não é. Beleza? Grande beijo do Magrão e até
Até a próxima. Só mais uns comentários aqui e vamos encerrando. Valeu! Valeu!